Olá pessoal, meu nome é Juan, sou da comunidade Aliança, sou casado, tenho 3 filhos, moro na Alemanha faz 9 meses e antes morei na França 6 anos e também morei na Itália 3 anos. Conheço a comunidade faz 9 anos e sou da Aliança D2. Pois é, isso aí. E então a Geisa pediu para eu gravar esse vídeo sobre plano de negócios. Então vamos ver por que é importante fazer um plano de negócios. Então, nosso objetivo é arrecadar com os setores produtivos. E o que eu queria também dizer que realmente é possível arrecadar com os setores produtivos, mas é muito importante também para nós conseguir atingir essa meta, também nós tentar nos profissionalizar mais em tudo que tem a ver com os setores produtivos. Quando eu morei na França, a gente tem trabalhado, né, com o Adílio, que era o econômico, e eu conheço bem, né, as realidades aqui da Europa, as dificuldades que a gente tem, somos poucos missionários, então também tem muitas atividades de evangelização, eventos, e não é tão fácil também a gente poder dedicar todo o tempo necessário para poder planificar, para poder estruturar bem nos setores produtivos, mas acredito eu que Deus tem uma graça, um tempo especial para nós, e então acredito que espero também que através desse retiro, através desse vídeo, possamos dar passos, né, em vistas dessa profissionalização de nossos setores produtivos. Também queria dizer que com muito gosto, muita alegria, se vocês precisarem de ajuda, eu também estou aqui à disposição de vocês. E justamente porque é necessário a gente poder melhorar a nossa comunicação, o plano de negócios é um instrumento muito valioso para poder melhorar essa comunicação. Então, melhorar a comunicação entre os econômicos das missões locais, com os outros membros da missão, com o economato geral, e também, se vocês quiserem que eu possa acompanhar vocês, que para mim vai ser uma alegria, eu preciso também ter essas informações sobre o negócio, sobre os setores produtivos de vocês. Então vamos lá, vamos ver quais são os pontos mais importantes sobre o plano de negócios. A Geisa pediu para eu falar principalmente de como dar os primeiros passos para estruturar um negócio e para os setores produtivos que já existem, ver como se aperfeiçoar, né? O que a gente pode fazer para se aperfeiçoar. Então, vamos tratar 4 aspectos, 4 itens do plano de negócio, que são o análise de mercado, o plano de marketing, o plano operacional e o plano financeiro. Lamentavelmente nesse vídeo não temos muito tempo, vai ser mais ou menos 45 minutos máximo, então não vamos entrar nos detalhes, porém a ideia é que vocês possam mais ou menos ter uma orientação, né, de como abordar cada um desses itens, qual é o conteúdo de cada um desses itens do plano de negócios, e também que possamos depois, e talvez em encontros
individuais com cada missão, desenvolver de forma mais detalhada todos esses aspectos que hoje vamos ver de forma mais macroscópica. Então, vamos começar com análise de mercado. Então, para dar os primeiros passos e estruturar o negócio, a análise de mercado é fundamental e ela concerne principalmente 3 pontos. Primeiro, os clientes. Nessa análise, nós precisamos identificar quem são os nossos clientes e quais são os nossos segmentos de clientes. Quando eu digo identificar os nossos clientes, precisamos conhecer de forma realmente mais aprofundada possível os nossos clientes, saber quais são os interesses, por que eles vão comprar de nós, quais são as necessidades que precisamos satisfazer, enfim. Para isso é muito importante o contato. A gente tem diferentes ferramentas, como pode ser, podemos fazer enquetes, podemos falar com pessoas que conheçam melhor nosso cliente, que conheçam melhor a realidade local, cultural do país onde a gente está. Eu vou dar aqui um exemplo. Na missão de Paderborn, da Alemanha, a gente tem previsão de, daqui para o final do ano, abrir uma lanchonete. Essa lanchonete vai trabalhar principalmente com alunos de 2 escolas primárias e secundárias. São escolas que têm 1.000 alunos cada uma. E nós temos já mais ou menos identificado os nossos clientes, que o objetivo da lanchonete é poder oferecer na hora do almoço um lugar onde eles possam comer, onde eles também possam se sentir bem acolhidos, seja um lugar legal para eles. Então, esse primeiro segmento de clientes que temos, quando eu digo segmentos é uma categoria de clientes que apresentam características similares, né? Como podemos agrupar os nossos clientes? Então, aqui um grupo seria esses estudantes, que são jovens que vão ter entre 13 e 17 anos, de classe média alta. As condições dos estudantes que vão nessas escolas são de classe média alta. E a diretora, a gente tem conversado com a diretora dessas escolas e a diretora tem nos fornecido mais informações em relação aos estudantes deles, né? Por exemplo, a gente tem aprendido que os estudantes entre 13 e 15 anos, eles têm que respeitar o horário letivo. Eles não podem sair quando tem a pausa, né? Só quando acabar o horário letivo. Então, isso faz com que eu possa passar o ponto seguinte, que é justamente determinar qual o tamanho do mercado, ver qual é a evolução para os próximos anos. Esse é um ponto também fundamental na parte de análise de mercado. E a diretora, por exemplo, nos informou que os alunos, então, que representariam praticamente 70% desses 1.000 alunos, eles não poderiam sair nesses horários. Então, isso já limita, né? Já limita mais a quantidade de clientes que a gente vai ter. Vai saber, e sabemos melhor também, talvez em determinados horários, somente vão vir estudantes que vão ter entre 15 e 17 anos que têm autorização para sair da escola, né?
Por que que é importante conhecer o tamanho do mercado? Simplesmente porque a gente pode muito planificar, mas se não temos um mercado suficientemente grande, a gente quer, não sei, vender pipoca, não sei, na ilha de Maiorca, mas resulta que na ilha de Maiorca, não sei quantos habitantes tem, mas já vamos dizer que é uma ilha, então não tem tantos, e que além eles não gostam tanto da pipoca, só os que gostam são os brasileiros que moram lá, então o nosso mercado realmente é muito, muito reduzido. E talvez a gente pode perder muito tempo planificando e fazendo investimento de tempo, de recursos, mas o mercado é o que é e ele talvez não, se ele não crescer ou se daqui a uns anos não tem previsão de crescimento, não tem sentido a gente investir nesse negócio, né? Então por isso é muito importante a gente primeiro fazer essa análise para determinar realmente qual é o potencial do nosso mercado. O outro aspecto que a gente tem que conhecer sobre os nossos clientes é conhecer quais são os interesses, né? Quais são os interesses dele. Tem uma frase que diz: para ensinar latim a João, eu não tenho que saber latim, senão que eu tenho que conhecer a João. Pois isso também se aplica aqui para nossos clientes. Para vender o produto a João, eu tenho que conhecer a João. Com certeza eu tenho que conhecer meu produto e ele tem que ser bom, mas para poder responder à necessidade de João, eu tenho que conhecer ele, né? E também é importante saber o que levam os nossos clientes a comprarem. Aí a gente também pode falar de o processo de decisão de compra, quem são as pessoas que intervêm no processo de decisão de compras. Por exemplo, no nosso caso, a gente tem identificado que os pais são pessoas que podem influenciar na decisão do jovem de ir ou não na nossa lanchonete. Então, uma das coisas que a gente tem refletido e tem partilhado é que, por exemplo, eu como pai, o que eu me coloco no lugar do cliente, né? Eu me coloco no lugar da pessoa que intervém também no processo de decisão. O que para um pai seria importante? Eu como pai, por exemplo, gostaria que os meus filhos tivessem uma educação na escola que seja saudável, que não seja somente comer batata frita. Então, a gente teve a ideia de propor um serviço de restauração saudável, onde eles, por exemplo, vai ter um bar salada, onde eles mesmos vão poder podem escolher um prato de saladas, escolhendo as saladas que eles quiserem, mas também, claro, vamos colocar atum ou algumas outras coisas que façam interessante também o prato, né? Ou poder montar um sanduíche tipo Subway. Mas tudo isso é muito importante porque o pai quando a gente for apresentar o nosso negócio, se o pai vê que realmente um lugar onde o filho vai poder comer de forma saudável, ele pode influenciar também o filho que, em vez de comprar lá no Burger King, que ainda é mais longe, ele coma na nossa lanchonete. Também a gente tem conversado com a diretora, como eu falei, e a diretora, quando a gente mostrou, né, essa inquietação da gente por propor uma alimentação saudável, ela já assim, mostrou uma simpatia especial, né, por a nossa lanchonete.
E também esse pode ser um ponto diferencial diante de nossos concorrentes. Dentro das escolas mesmo tem umas lanchonetes internas, onde os alunos podem comer, mas a gente também pode, por exemplo, buscar se diferenciar nesses aspectos. Mas aí eu já estou saindo do tema, estamos falando dos clientes, daqui a pouco vamos falar dos concorrentes. Então, só para acabar com a questão dos clientes, é importante também determinar a área de abrangência no nosso negócio, e para isso precisamos saber também onde estão os nossos clientes. Vamos colocar então no mapa, né, onde que a gente vai estar atuando, quais são os clientes que a gente vai abarcar. Esse é o caso da missão de Ansber, e aqui é onde estão, nessa região é onde vai estar nossa lanchonete e os 2 colégios que seriam, vamos dizer, os nossos principais clientes. Um ponto que eu não expliquei bem, mas quando falamos de segmentos de clientes, um de nossos segmentos, por exemplo, vai ser esses jovens, né, que vão nas escolas, mas um segmento completamente diferente de clientes vão ser grupos, normalmente de senhores um pouco mais idosos, que vão vir também na nossa lanchonete, que eles vêm e visitam a cidade, e como a gente tem um contato especial com o padre já disse que ele quer que esses grupos eles possam vir para a nossa lanchonete para tomar um café, comer um bolo, etc e tal. Mas, então, por que é importante a gente fazer essa classificação e agrupar os clientes, né, por segmentos? Porque em função de nossos segmentos, a gente provavelmente vai ter uma oferta de produtos e serviços diferentes. E quanto mais detalhado seja, mais a gente melhor possa classificar os nossos clientes, a gente vai poder identificar melhor necessidades deles e propor produtos e serviços que sejam mais adequados, que estejam em melhor adequação com respeito às necessidades de cada segmento. Então, esse foi o primeiro ponto da análise de mercado. O segundo ponto são os concorrentes. Fundamental a gente poder identificar quem são os nossos concorrentes, onde que eles estão, conhecer quais são os produtos e serviços que eles oferecem, qual é o preço, a qualidade, tempo de entrega, formas de pagamento que oferecem, enfim, maior quantidade de detalhes possíveis de nossos concorrentes. A gente pode também simplesmente ir comprar os produtos deles, experimentar quando isso for possível. E também é importante saber por que os clientes compram, por exemplo, de nossos concorrentes, ou por que eles poderiam deixar de comprar. Por exemplo, se a nossa lanchonete estiver mais próxima, né? Vou falar do Burger King, que é mais longe, será que a gente consegue convencer ao jovem que tem uma pausa de talvez 1 hora para comer ou 40 minutos, em vez de ir para o Burger King, se a gente conseguir colocar uma oferta que seja para ele similar, em vez de ir até lá, vir comprar no nosso lugar? O preço, com certeza, também pode ser uma variável que vai fazer a pessoa comprar num lugar ou comprar outro, mas tem também muitos outros critérios e a gente precisa analisar esses critérios para ver por quê, né? Por que eles vão comprar do concorrente
porque não vão comprar de mim ou porque vão comprar de mim e não do concorrente. E também, quando a gente vai se lançar num novo negócio, é importante também a gente ver como que vão reagir nossos concorrentes, né? Quando a gente começar a operar, será que eles vão ter uma política de preços mais agressivas, vão diminuir os preços deles para não perder os clientes? Será que a lanchonete interna da escola ela vai falar com a diretora, dizer, por exemplo, que eles, se não têm um faturamento mínimo de tanto, eles não conseguem subsistir, então que a diretora precisa privilegiar para que os estudantes deles vão na lanchonete deles. Não sei, tudo isso são hipóteses que a gente precisa refletir e analisar para que na hora de começar a funcionar o nosso negócio, a gente mais ou menos possa, talvez não fazer com que o nosso concorrente reaja dessa maneira ou deixe de reagir, mas pelo menos a gente pode minimizar os riscos e tentar encontrar soluções, né, já tendo previsto com antecedência esses aspectos. E o outro ponto da análise de mercado, né, são os fornecedores. Precisamos fazer um cadastro de nossos fornecedores, pesquisar na internet, ligar por telefone, visitá-los. E aqui também se informar de preço, qualidade dos produtos, quantidade mínima que o fornecedor vende, se ele faz venda a prazo, quais são os modos de pagamento, etc. E os fornecedores são fundamentais porque eles vão determinar, em primeiro lugar, os nossos custos, né? A gente, se tiver custos muito altos, talvez não vamos conseguir ter uma lucratividade como desejaríamos. Então, temos que também tentar criar boas relações com nossos fornecedores para também conseguir bons preços, conseguir também produtos que sejam de qualidade, um serviço também de qualidade, talvez na entrega, enfim. Então, precisamos também fazer esse estudo em relação a nossos fornecedores. Para os setores produtivos que já estão funcionando, né? Como se aperfeiçoar em relação a esses aspectos? Em primeiro lugar, em relação aos clientes, vamos buscar então aumentar nossos clientes e vamos buscar também, entre aspas, melhorar nossos clientes, fazer com que nossos clientes voltem mais vezes e comprem mais vezes na nossa lanchonete, na nossa livraria. E como vamos poder conseguir então captar novos clientes? A gente falou de segmentos de mercado, de repente uma possibilidade pode ser, não sei, vou dar um exemplo aqui, não sei quanto realista ele é, mas na lanchonete de Aix-en-Provence, que tenho entendido, mais clientes universitários, né, jovens universitários, talvez a gente pode tentar também fazer com que os namorados dos universitários também venham e conheçam a nossa lanchonete, comprem, etc e tal. E aí, como que a gente faz? Provavelmente a gente precisa também adaptar nossos produtos e nossos serviços. A gente de repente pode fazer um evento e convidar os nossos estudantes que vêm comer já de forma regular para fazer
uma festa dos namorados. E então também os namorados vão poder conhecer a nossa lanchonete, vão poder descobrir, conhecer a gente. Enfim, isso só para dizer que a gente também, para alcançar novos clientes, precisa pensar talvez em novos segmentos de clientes. Também podemos tentar conquistar os clientes de nossos concorrentes. Para isso precisamos saber por que eles não são meus clientes, né? Será que simplesmente eles não me conhecem? Será que é uma questão de proximidade? Meu negócio não está tão bem localizado como o do meu concorrente? Mas nesse caso, o que eu poderia fazer para que ele esteja disposto a vir até o meu negócio, né? Será que eu preciso, mais uma vez, adaptar os meus produtos, os meus serviços para satisfazer a forma melhor as necessidades dele, melhor do que faz o meu concorrente? Pois esses são alguns aspectos, né, de como a gente pode captar novos clientes. E o outro ponto é fidelizar nossos clientes. Acredito que nós, como comunidade, temos muito para dar, para oferecer nesse aspecto, né? Eu acho que quando a gente fala de fidelizar, a gente fala de ter um tratamento diferenciado com o cliente. Então, por exemplo, o que fazem alguns negócios? Eles lembram de datas especiais, de aniversários, mandam uma mensagem por e-mail, no celular, para felicitar o cliente no seu aniversário. Muitas vezes é só um interesse econômico, né, para poder fidelizar o cliente. Mas nós que essa é algo que sempre me tocou na comunidade, né, a comemoração dos aniversários, a gente realmente se preocupa pela pessoa, porque a pessoa para a gente é um dom e a gente coloca a pessoa no centro. Então, a gente tem que também transbordar tudo isso nos nossos setores produtivos, nas nossas lanchonetes, nas nossas livrarias. O atendimento que a gente dá ao nosso cliente, o tratamento diferencial que a gente dá, a gente tem que poder, tem que transpirar, tem que isso faz parte já do nosso ADN, né, como comunidade Shalom. Então, precisamos também que nossos setores produtivos, isso possa ser também um caminho para fidelizar nossos clientes e para conhecer melhor eles. Precisamos conhecer mais eles, nos interessar neles, e tudo isso vai ter um efeito positivo para o nosso negócio. Em relação aos concorrentes, para um negócio que já está funcionando, eu acho que uma coisa que é fundamental é o que no mundo das empresas a gente chama benchmarking. O que quer dizer esse benchmarking? Quer dizer ficar se comparando, né? Ficar de olho no que está fazendo nossos concorrentes. Eu trabalhei 6 anos na Peugeot e isso foi uma coisa que me impressionou muito. Como sempre na empresa, eles motivavam essa atitude de ficar todo o tempo se comparando, né, com a concorrência. E esse ficar se comparando não tem que ser necessariamente algo negativo, né? Por exemplo, o que a gente fazia na Peugeot era, a gente tinha encontros, normalmente uma vez por ano, com os nossos concorrentes, no caso era com a Renault, para podermos discutir de alguns aspectos e poder se comparar. A gente fazia perguntas para eles e eles também perguntas
sobre o funcionamento, nossos processos. E tudo isso permitia, né, que as duas empresas pudessem crescer, pudessem melhorarem, e isso também servia em vista dos outros concorrentes, né? A gente poderia se melhorar também com a ajuda da Renault, a Renault poderia também se melhorar com a ajuda nossa, mesmo que a gente é concorrente direto, mas isso também tinha um efeito positivo em vista dos outros concorrentes. Então, aqui também um exemplo prático na missão de Paderborn, a gente foi visitar um supermercado que ele propõe também um bar salada, e a gente foi falar, né, com a pessoa que estava no supermercado, um supermercado muito grande, mas aí a gente foi numa sucursal desse supermercado em outra cidade e perguntar realmente assim como que funciona o negócio deles, com que frequência eles cambiam os produtos, né? Porque tem que ser produtos frescos e determinados produtos talvez precisam ser cambiados com mais frequência. Enfim, tudo isso a gente precisa ficar com esse espírito de ficar olhando e vendo, né? Vendo o que fazem os outros. Então, agora vamos passar para o outro ponto do plano de negócios, que é o plano de marketing. Aqui tem um vídeo que eu achei muito legal, é um vídeo do Sebrae no Brasil, né? Que explica mais ou menos quais são os aspectos principais do plano de marketing. Então vamos ver esse vídeo juntos. Então, os pontos principais do plano de marketing, como aparece no vídeo, é que precisamos descrever de forma clara, né, quais são os produtos e serviços que vendemos, quais são os preços, qualidade, como que a gente se diferencia nos produtos, como se diferenciam em relação aos produtos da concorrência. No plano de marketing, a gente também precisa que a gente detalhe como e onde o produto vai ser vendido, como vamos fazer para que o cliente saiba que o nosso produto existe e satisfaz as necessidades dele, quais são os benefícios percebidos pelo cliente. Então, o que eu sugiro para vocês é que, na medida do possível, todas essas perguntas que eu estou colocando, todos esses pontos que eu estou colocando aqui, vocês possam tratar de formalizar em um documento. Eu, no final do vídeo, vou mostrar, tem uma sugestão de um documento para que vocês possam ir completando, né? Como eu disse, o plano de negócios é uma ferramenta de comunicação que permite que nós possamos também comunicar melhor entre nós, com o economato geral, entre os membros também da missão. E é preciso, então, que tudo isso esteja descrito no nosso plano de negócios. E também eu vou apresentar no final esse documento que eu fiz, que a ideia é também que seja como uma checklist para ver se a gente está lembrado de todos os pontos que a gente deveria tratar no nosso plano de negócios. Então, vamos passar agora para o plano operacional. Vamos ver mais um vídeo aqui, também um vídeo curto, mas
também achei muito interessante. Vamos lá. Então, os pontos que temos visto nesse vídeo são: primeiro, precisamos descrever quais são os processos da nossa empresa. Temos que ver, então, por exemplo, vamos ter um processo de compras. Ok, quem que vai ser a pessoa responsável por esse processo de compras? Quais são as características, né, que o perfil que precisa ter essa pessoa? Vamos ter talvez no nosso processo uma pessoa que vai se ocupar mais da relação com o cliente. Então, essa pessoa que vai estar em contato com o cliente talvez seja uma pessoa que tenha que ter um perfil determinado, né? Algumas pessoas têm mais aptidões que outras para determinadas coisas, então tudo isso a gente já vai analisando quando a gente faz quando a gente vai descrevendo os processos que a gente precisa para o nosso negócio funcionar. Então, a gente vai determinar quem são os responsáveis em cada etapa do processo, quanto tempo precisa para ser realizada cada etapa, quantas pessoas vamos precisar. Tudo isso vai também nos ajudar a determinar qual vai ser a capacidade de produção que a gente vai ter. Por exemplo, a gente sabe, vamos chegar aqui, vamos fazer um cálculo e dizer, ok, a gente vai conseguir talvez produzir 1000 sanduíches, né? Mas resulta que a gente conseguiria vender mais de que 1000 sanduíches. Então a gente vai deixar de vender esses 1000 sanduíches somente porque a gente não tem condições de produzi-los? Ou será que a gente então nesse caso opta por alguma outra solução que pode chegar a ser encontrar um fornecedor que me provê já diretamente o sanduíche feito, né? Então eu não preciso uma pessoa que vai estar toda manhã somente fazendo sanduíches. Também em relação à capacidade máxima, por exemplo, na lanchonete a gente precisa saber a capacidade instalada que a gente tem, que vai ser também quantas pessoas a gente pode acolher no lugar, né? Quais são também os equipamentos necessários? Hoje em dia também, com a tecnologia, a gente pode diminuir, automatizar alguns processos. Então, isso também é muito importante. No nosso caso, por exemplo, lá na lanchonete Paderborn, a gente está vendo a possibilidade de comprar uma máquina profissional mesmo, que vai reduzir muito o tempo de preparação dessas saladas, do nosso bar salada. Vamos comprar talvez as frutas frescas e essa máquina diretamente a gente vai conseguir cortar as verduras, fazer conseguir fazer algumas saladas através com esse robô. Enfim, tudo isso são coisas que a gente precisa avaliar já nessa fase de planejamento. Pois é, então esses seriam alguns pontos, não são todos do plano operacional, mas alguns pontos que a gente precisaria avaliar para começar o nosso negócio, antes de começar o nosso negócio. Por último, vamos ver também um pequeno vídeo sobre o plano financeiro. Também é fundamental para determinar a viabilidade do nosso negócio. Vamos lá. Então, os pontos que a gente viu no vídeo são, em primeiro lugar, precisamos calcular o investimento de implantação, que isso é
para o negócio poder começar a funcionar, a gente vai precisar fazer alguns investimentos, talvez imóveis, veículos. Se vamos comprar, por exemplo, as nossas verduras no mercado, talvez precisamos de um carro. Se a gente não tem um carro, como que a gente faz? Será que conseguimos alguma doação, alguém que possa nos doar um carro? Na missão ninguém não tem o carnê de dirigir, a licença para dirigir, né? E aqui na Europa e na Alemanha particularmente custa caro. Então tudo isso a gente já tem que prever no nosso orçamento como custo de implantação. Tem outros investimentos também que a gente vai precisar fazer. Toda a criação de empresa tem gastos administrativos para registrar a empresa, talvez precisamos fazer alguma reforma, precisamos fazer talvez algum curso de formação. Aqui na Alemanha, por exemplo, com toda a questão sanitária, nós para poder simplesmente vender, nem produzir, só para o fato de ter que vender alimentos, precisamos fazer um curso específico. Então, também, tudo isso tem que ser considerado no nosso planejamento para que todos os custos estejam bem na ponta do lápis, como a gente diz, né? Também investimentos de estoque inicial para poder começar um negócio. Depois também outro ponto que é fundamental é fazer uma estimação das receitas e dos custos que a gente vai ter, custos fixos e custos variáveis, né? Então, por exemplo, a gente pode estimar que vamos vender, em média, a gente vai calcular que um jovem ele gasta para um almoço 7 euros e que a gente estima ter, então, talvez 50 jovens por dia, então a gente consegue calcular quanto que vai ser a receita, né, nossa receita mensual, e também precisamos calcular quantos vão ser os nossos custos, né? E uma vez que a gente fez esse cálculo, a gente pode fazer também o que a gente chama uma avaliação e dizer o que, no melhor dos casos, a gente vai vender talvez 1.000 sanduíches num dia. No pior dos casos, a gente vai vender 200. E no caso mais provável, talvez a gente calcula que vai vender 500. Então a gente, com essas três hipóteses, a gente pode calcular também se no caso negativo o nosso negócio continua sendo rentável ou não, ou se vamos ter prejuízo. Então, isso é também o que a gente chama o demonstrativo de resultados. Também é importante a gente ter alguns indicadores, como mencionava no vídeo, ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio que é o faturamento mínimo para a empresa não ter prejuízos. Quer dizer, por exemplo, que a gente precisa vender em média por dia, talvez 50 sanduíches, porque se a gente não conseguir vender 50 sanduíches, a gente não vai poder cobrir os nossos custos fixos de aluguel, eletricidade, etc. E a gente vai estar operando o nosso negócio com prejuízos. Então, é bom já mais nessa fase a gente poder fazer esses cálculos e ter esses números para poder ir controlando e vendo como evolui o nosso negócio. Outro indicador interessante pode ser
é o prazo de retorno. A gente talvez vai precisar fazer uma inversão de 1.000, 5.000, 10.000 euros. Em quanto tempo eu vou conseguir recuperar essa inversão? Será que eu vou conseguir recuperar com 6 meses de funcionamento do meu negócio, com 1 ano de funcionamento, com 2 anos? Enfim, esses são alguns indicadores e alguns aspectos, não todos, do plano financeiro, mas que seria importante a gente poder tudo isso já antes de se lançar, né, no negócio. A gente pode já determinar se o negócio realmente vai ser um negócio rentável ou não e já tomar uma decisão no papel sem ter que gastar, investir recursos, tempo, dinheiro, se já no papel a gente sabe que talvez o negócio esse não é o melhor negócio. Pois é, pessoal, já estamos chegando então ao fim dessa apresentação. Como eu disse, aqui por uma questão de tempo não podemos entrar nos detalhes do plano de negócio, mas eu quero me disponibilizar se vocês quiserem ter um acompanhamento, se vocês quiserem tirar dúvidas, estou aqui à disposição de vocês. E o que eu ia sugerir para vocês é que vocês pudessem completar aqui para justamente poder fazer esse acompanhamento, esse segmento, né? E poder também melhor orientar, completar esse documento, que esse documento é um resumo dos pontos que a gente viu nesse vídeo, né? É uma checklist dos pontos que a gente precisa trabalhar no plano de negócio. A gente viu que precisamos identificar os nossos clientes, os nossos segmentos de clientes, estimar qual é o tamanho do nosso mercado, etc, etc. Então, nesse documento tem uma checklist de todos os pontos que vocês precisariam tratar na hora de estruturar um negócio. E para aqueles setores produtivos que já estiverem funcionando, acredito que também talvez alguns pontos desses vocês já tenham feito, né? Mas outros talvez seja bom também fazer agora, mesmo que o negócio já esteja funcionando, porque isso permite também ter uma visão e talvez ter novas ideias e ver como um negócio poderia ser, como poderia se melhorar, né? Pois é, então vocês encontram esse Excel está no Google Drive. Eu coloquei aqui para vocês o link. Também tem um link do plano de fidelização do Sebrae. A gente abordou muito rapidamente algum desses pontos. E os vídeos também são diretamente acessíveis através da apresentação. Pois espero que tenha sido útil e mais uma vez fico à disposição de vocês. Deus abençoe. Shalom.